O microfone ligado aí. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Aleluia! Gente, que alegria estar aqui com vocês. Uma honra muito grande, privilégio poder conhecê-los e ter esse tempo aqui com vocês. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui e já estive em reuniões, muitas reuniões de adolescentes, já estive em muitas reuniões de casais, mas uma iniciativa assim, um encontro, um ajuntamento de pais de adolescentes, e que não é uma ocasião, que não é um evento, que em eventos, tudo bem, mas encontros repetidos e quase que rotineiros assim, são uma iniciativa que encheu meu coração. Quando a Patrícia contou para mim como que acontecia aqui, eu fiquei encantado com o que estava acontecendo aqui. E oro para que o Senhor espalhe isso que está acontecendo aqui para todas as igrejas, para toda a igreja de Cristo espalhada, porque é algo muito lindo, louvável mesmo, e eu estou muito grato a Deus de participar. Bom, deixa eu me apresentar para a gente se conhecer melhor. Eu me chamo Jonatas e sou lá de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Tem alguém aqui que é de São Paulo? Interior de São Paulo, alguém? Que lugar no interior? Indaiatuba, é pertinho lá, pertinho de Bragança. Rio Preto, onde mais tem aí? Presidente Prudente, Valinhos também tá lá pertinho de Campinas. Bragança tá ali, né? Na mesma região. Sorocaba, glória a Deus. Que alegria. Aí, ó, eu vim aqui visitar vocês, agora fica o convite para quando vocês estiverem lá pelo Brasil, passem lá em Bragança Paulista, conhecida também como a terra da linguiça. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de experimentar uma linguiça bragantina. E é a terra do Bragantino também agora, né? Tem um time na primeira divisão, não faz muita coisa, mas é um time lá na primeira divisão, então dá para assistir. Pois é. Já foi maior quando era Bragantino mesmo, agora a Red Bull parece que deu uma diminuída, né? Mas fica o convite para vocês conhecerem Bragança Paulista. E lá em Bragança Paulista eu faço parte da família de Zascope, que é uma igreja linda, que tem feito algo muito especial lá no Brasil e tem se espalhado em muitos cantos do planeta também. Eu tenho o privilégio de fazer parte do que está acontecendo lá, e não apenas da igreja, família de Zascope, mas o Zascope também se tornou um movimento online, uma causa que alcança pela internet os 4 cantos da Terra. Eu tenho o privilégio de fazer parte. Não sei se vocês já viram algum vídeo do Zascope. Quem já viu aí para eu saber? Ai, legal. Então, o Zascope tem um motivo, um porquê, um propósito, é nos ensinar que nós precisamos nos parecer com Jesus. Quando o Pai nos fez, Ele nos fez com um propósito, sermos parecidos, sermos semelhantes ao unigênito ou ao primogênito. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E qual é esse propósito? Aí ele explica: aos que de antemão conheceu, também os justificou, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus é que Deus tem uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. E esse é o nosso alvo, é a nossa missão de vida, é nos parecer mais com Jesus e ajudar todo discípulo de Jesus a ser como o seu mestre, a parecer cada vez mais com o seu mestre. E aí a gente entendeu que havia uma parte da nossa natureza, da nossa vida, que também precisava se parecer com Jesus e que talvez era a mais dolorida, a dor mais aguda da nossa geração, que era na saúde mental. A gente nunca precisou lidar tanto com os sofrimentos na mente. Você provavelmente tem alguém que você ama muito que sofre, que lida com depressão, com ansiedade, com burnout, com algum tipo de dependência ou de problemas
do comportamento. E essa talvez seja a grande pergunta que a nossa geração vai fazer para nós. Nunca se falou tanto sobre isso e nunca precisou-se tanto de uma resposta da igreja com relação a isso, com relação ao sofrimento para a alma, ao sofrimento da mente. E eu tive o privilégio de ser escolhido pelo Senhor para atuar dentro da medicina. O Senhor fez um milagre assim que era inimaginável para mim, e eu, quando me vi médico e pastor, eu falei, poxa vida, que privilégio. São poucos, não são muitos ao redor do planeta que têm acesso a essas duas formas de cuidado, o cuidar do espírito e o cuidar também da natureza humana, do que é natural, biológico, psicológico. E aí eu fui estudar e Deus me deu uma especialidade que é pouco conhecida e que eu estou meio que plantando, assim, eu estou fundando ela. Não sei se vocês já ouviram falar, a crentologia. Já ouviram falar? Não? A crentologia é a especialidade médica especialista no crente. Por quê? Porque o crente, ele responde a outras leis, não apenas as leis da fisiologia e da biologia humana. Nós não somos só carne, só natural. Nós temos algo muito mais profundo e poderoso. A gente está trabalhando em outra frequência, a gente tem acesso a outras funcionalidades. Então a gente precisa de uma medicina para a gente, né? Que nos entenda como a gente de fato é. E aí eu comecei a me debruçar e a estudar o ser humano de forma inteira, entendendo saúde não só a partir do que a medicina ensina, mas a partir do que a Bíblia nos ensina sobre saúde. E aí há 3 anos atrás, no contexto da pandemia, 4 anos, né? 4 anos atrás, no contexto da pandemia, onde começou a ter essa ênfase maior e esse clamor por respostas com relação à saúde mental, e inclusive dentro das nossas congregações, e a gente viu e vê muitos irmãos sinceros, legítimos, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus que também adoecem, que também precisam lidar com vales profundos e noites escuras da alma, e a gente precisa dar respostas, e mais que isso, a gente precisa ser a resposta. A gente precisa encarnar essa resposta de Deus para esse problema, para esse sofrimento. E aí a gente começou lá no Dizascope, há 4 anos atrás, um braço do Dizascope para falar sobre saúde mental. E aí a gente chamou esse braço de Divinamente, que tem essa ênfase em falar da mente, mas falar da mente pelo prisma divino. E se o Dizascope tem essa ênfase em ensinar você a ser mais parecido com Jesus, agora a gente quer ter a mente de Cristo e viver a partir dessa mente de Cristo e parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, inclusive na forma como a gente pensa, como a gente sente. E aí eu entendi uma coisa, estudando a medicina, a psicologia, estudando a Bíblia, eu entendi pela história e pelo que eu vejo na minha prática clínica, que a melhor definição de saúde mental que já existiu é: saúde mental é a mente de Cristo. O que é saúde mental? Saúde mental é pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. Isso é ter saúde mental. E a gente precisa aprender a encarnar isso, a viver isso. Aí a gente começou a gravar vídeos sobre isso há 4 anos atrás, e de lá para cá Deus tem amadurecido essa mensagem e levado essa mensagem de algumas formas, seja pela forma do vídeo no YouTube, seja pela forma de pregações e de congressos, de conferências relacionadas a esse tema, e também pela forma da literatura, que é algo que para nós lá no Dizascope é tão sério, tão significativo. A gente se importa muito com isso, porque se Deus tivesse um outro método mais eficaz para se comunicar com o ser humano do que um livro, ele não teria escrito a Bíblia, um livro. Ele teria talvez deixado uma série de vídeos no YouTube, ele teria deixado um filme, mas ele entendeu qual é a forma mais poderosa de acessar o coração de alguém.
um livro, né? Um livro faz coisas que uma conversa não é capaz de fazer, um livro faz coisas que uma reflexão, uma meditação não é capaz de fazer. Então a gente acredita muito nessa mensagem do livro, por isso Deus me deu a graça, o privilégio de traduzir essa mensagem através de 2 livros até o momento. Eu espero que a próxima vez que a gente se encontrar já tenha mais alguns. Mas o primeiro foi o Divinamente, aprendendo a pensar e sentir como Cristo, que carrega mesmo essa mensagem de um manual. Ó, nossa geração está doente, está adoecida, precisando de um guia, precisando de respostas, precisando de um direcionamento. E o Divinamente é um livro prático, extremamente prático, um guia para você não apenas ter saúde mental, mas para você ensinar saúde mental para aqueles que você ama. E eu já tenho recebido inúmeros testemunhos de cura, de experiências profundas com o Senhor. Esses dias eu fui em uma igreja, tem algumas igrejas que até colocaram ele como livro do ano, assim, de clube do livro, do grupo de mulheres, grupo de pais, grupo de homens. E aí, esses dias eu fui em uma igreja bem grande lá do Brasil, a igreja Alcance, lá em Curitiba, e eles colocaram o Divinamente como livro do ano, né, para estudar sobre a alma, sobre o coração. Aí uma mulher veio falar comigo assim, enquanto estava lá assinando os livros, e aí ela trouxe o livro e aí me mostrou assim a página toda borrada, quase rasgada assim. E aí ela falou, ó, eu queria só te mostrar que enquanto eu li essa página aqui, o Senhor me visitou de forma profunda, eu fui curada de um cativeiro emocional muito profundo. Era um capítulo que falava por que os amigos de Jesus também adoecem. E ela se culpava muito com relação a isso. Por que que eu mesmo, sendo íntima de Jesus, amiga de Jesus, e vivo a vida com Deus, por que que eu não fui imunizada? Por que que o Senhor permitiu que eu adoecesse? E naquele capítulo eu falo sobre Lázaro, né? Sobre enfermidades nos amigos de Jesus, porque existem sofrimentos que só os amigos de Jesus vão padecer. E aí a pergunta é por quê? E a resposta é que existem algumas porções da glória de Deus que só os amigos de Jesus vão poder revelar. Quando você quer fazer algo e você precisa de alguém, você não liga para o seu inimigo 3 horas da manhã porque o seu pneu furou, né? Seu pneu furou, você liga para quem 3 horas da manhã? É para o amigo, não é? Então, para pensar, não são os seus melhores amigos que você escolhe para maiores sofrimentos, né? Para sofrer as maiores dores junto com você, só os amigos. E a gente tem que pensar bem se a gente de fato quer ser amigo de Jesus, porque o caminho é um caminho que vai incluir dor, que vai incluir sofrimento. Teresa d'Ávila dizia, né? Se é assim que trata seus amigos, não me admiras que tenhas tão poucos. Nem todo mundo vai querer ser amigo de Jesus, porque a amizade pressupõe importunação, a amizade pressupõe sofrimento, padecimento. É alegrar com os que se alegram, mas também é chorar com os que choram, né? Então, vocês ouvem bem sem o microfone? Que aí acho que fica... vamos ver se vocês... tá um ruidinho. Vamos ver, vocês ouvem bem? Tranquilo? Fica ok? Então, esse livro tem sido um testemunho, e ele nasceu muito a partir da minha conversão, porque eu me converti um dia depois de tentar o suicídio. Aos 21 anos, eu entrei em um profundo colapso emocional, depois de uma adolescência, e aí vem o assunto da nossa conversa, depois de uma adolescência muito roubada pelos afetos desorganizados e carências e feridas emocionais que me prenderam em relacionamentos que me prejudicaram muito. Aos 21 anos eu cheguei no fundo do poço emocional e eu tentei contra a minha própria vida, e o Senhor não permitiu que eu tivesse êxito em minha tentativa. E um dia depois, no ápice da minha dor, quase que do meu luto da alma, eu no meu velório,
da alma, ele foi me buscar, ele foi me encontrar, isso fazem 17 anos, mas ali o Senhor começou a escrever uma mensagem que era acerca do sofrimento emocional, acerca do desespero, acerca da angústia. Eu estava no 3º ano da faculdade de medicina, naquele momento, e depois de terminada a faculdade, o Senhor foi me direcionando a ser um profissional da saúde, um médico, mas que tem, e aí Deus me chamou, quando me alcançou, a primeira coisa que eu fui fazer já com quase 6 meses de encontro com o Senhor foi cuidar de adolescentes. Já fui laçado, porque era onde eu tinha sido ferido, e o Senhor tem essa prática de fazer das nossas feridas ministérios, não é? Não sei se vocês já perceberam isso, mas uma ferida fechada costuma ser um ministério aberto, né? Então, ali na minha ferida que envolvia a minha adolescência, que envolvia relacionamentos, que envolvia afetos, emoções, o Senhor já começou a me usar ali, e aí foi automático já fazer do ministério, do cuidado pastoral, parte muito significativa da minha vida. E aí, há 4 anos atrás, essas duas vivências, né, o pastoral e o médico, se fundiram de uma forma sobrenatural, e aí eu pude virar um crentologista, né? Hoje eu atendo cristãos. Hoje minha prática profissional, a clínica se chama Divinamente, são médicos, psicólogos, nutricionistas, todos os 2 pré-requisitos para entrar, para trabalhar lá na clínica: tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser assim, alguém apaixonado por Jesus até o talo, tem que amar muito Jesus, conhecer muito Jesus, conhecer a palavra, e tem que ser muito competente, tem que ser muito bom naquilo que faz também. Aí isso tem sido um privilégio trilhar essa jornada. E aí, agora, recentemente, eu escrevi o Salmoterapia, que é uma série de 5 livros que eu estou escrevendo. Esse vai do Salmo 1 até o Salmo 30, cujo propósito é ensinar a gente a fazer uma terapia com Deus, lendo os Salmos, porque os Salmos são esse encontro da alma com o Espírito, onde o salmista está colocando as suas emoções para fora e fazendo-as encontrar com o Senhor, proporcionando esse encontro do coração humano com o coração de Deus. E a gente adoece muito porque a gente prende muito essas emoções dentro da gente, sabe? Que eu aprendi uma coisa: toda emoção que não gera um movimento, que não gera um fluxo em nós, que é aprisionada lá dentro, eu chamo isso de emoção reprimida. Toda emoção reprimida se torna adoecida. Por isso que a Bíblia não esconde nada, né? Não seria muito mais fácil Davi omitir ou deixar dentro de si mesmo que ele tinha vontade de quebrar o queixo dos inimigos, ele tinha vontade de aniquilar os inimigos? Não parece muito cristão ele dizer que a alma dele estava perturbada, que os ossos dele tremiam, ele declarar assim abertamente que estava tendo uma crise muito parecida com o que a gente chama hoje de crise de ansiedade, os ossos tremendo, a carne trêmula, ele não consegue respirar, o coração se derrete como cera, ele dizendo: eu estou com medo, estou perturbado. Gente, quem tem coragem de dizer assim: eu estou perturbado? Mas ele dizia: ô alma, por que você está perturbada? Ele conversava com a alma de forma muito transparente, porque é isso, a gente precisa aprender a transformar emoção em oração, a gente precisa aprender a fazer esse caminho, esse fluxo. Então, eu trouxe aí algumas unidades para vocês, espero que abençoe a vida de vocês, como tem abençoado de tantas pessoas que têm lido. E eu sou casado com a Jéssica, a mulher mais maravilhosa do planeta Terra. Vocês colocaram no chat GPT assim: quem é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra? Ele vai dizer lá: é a Jéssica Leone. A minha versão é outra. Mandou bem. E a gente tem 3 filhos lindos, 3 flechinhas, né? Aqui nós, como arqueiros, temos 3 lindas flechinhas. Tem a Maria, que tem 8 anos, que eu apelidei ela de Mariavilhosa, tão maravilhosa.
E aí a gente tem a Lívia, de 5 anos. Aí a Lívia também maravilhosa, eu apelidei as duas juntas de Maria Liviosas. E a gente tem o Israel, que vai fazer 2 anos, tem 1 ano e 7 meses. E é um príncipe, literalmente, como o Israel da Bíblia. É um vencedor, é um valente, é um guerreiro que o Senhor nos deu e que carrega consigo uma mensagem profética mesmo do Senhor para nós, para nossa casa. Eles iam vir comigo hoje, mas estava bastante frio, aí preferiram ficar lá em casa, né? Mas, gente, vamos lá, quero conversar com vocês sobre como a gente protege o coração dos nossos filhos nessa fase, na adolescência, né? E eu queria meditar com vocês a partir de um texto que é bastante conhecido, Provérbios 4, 23. Você vai lembrar aí, Salomão diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou porque dele depende toda a sua vida. E eu acho interessante esse texto, porque ele usa alguns termos que são muito fortes, né? Por exemplo, acima de tudo, ou sobretudo. Esse termo é um termo, de certa forma, quase que uma hipérbole, quase que um exagero, né? Acima de tudo, para pensar. Tem muita coisa importante para a gente guardar, sim ou não? Por exemplo, guardar a nossa família, é importante ou não é? Sim, muito. Guardar o casamento, é importante ou não é? Sim, demais. Guardar o nosso ministério, a nossa vocação no serviço para Deus, é importante ou não? Sim. Até coisas mais materiais, guardar dinheiro, é importante ou não? Sim. Guardar os nossos bens, ter um plano de saúde, você ter um seguro para suas coisas, é importante você guardar muita coisa é importante de ser guardada. Mas o texto diz, tem muita coisa importante para guardar, mas tem uma que ocupa um lugar diferente, que ocupa um lugar prioritário, e é a Bíblia que está dizendo, acima de tudo, e tudo é tudo mesmo, a palavra tudo aqui significa tudo. Acima de tudo, ou sobre tudo, tem muita coisa importante, mas essa aqui se sobrepõe às outras, porque todas as outras dependem dessa. Porque se você não cuidar dessa, todas as outras vão ser influenciadas. É como se essa aqui fosse a nascente, e aí todo o resto é dependente dessa fonte, porque dele procedem todas as outras fontes. Então, você quer cuidar bem da sua família, você tem que cuidar bem do coração. Você quer cuidar bem do seu marido, da sua esposa, você tem que cuidar bem do coração. Você quer cuidar bem dos seus filhos, você tem que cuidar bem do coração. Quer cuidar bem do ministério, quer cuidar bem do seu relacionamento com Deus, você tem que cuidar bem do coração. Você quer cuidar bem do seu dinheiro, da sua empresa, você tem que cuidar bem do coração. Então, acima de tudo, cuida do coração. Cuida do seu coração. E eu acho interessante essa ênfase bíblica, porque durante muito tempo a gente olhou para esse universo e para esse mundo interior até com um certo desprezo ou uma negligência, como se não fosse tão importante assim, como se as coisas eternas fossem muito importantes. E obviamente elas são, e elas sobrepõem a qualquer tipo de anseio nosso para esse tempo. As coisas eternas, elas são eternas e os nossos olhos devem estar completamente fixos ao que é eterno. Porém, o que é eterno vai ser vivido em algo que é interno. A gente vai precisar receber as coisas eternas em um lugar. Como o vinho novo, que é uma figura do Evangelho, que Jesus disse assim, não dá para colocar um vinho novo em um odre velho, porque senão ele rompe, ele quebra, ele estoura. Assim as coisas de Deus, as
coisas eternas, elas vão ser derramadas sobre nós, mas para que a gente não quebre, a gente precisa cuidar do recipiente. A gente precisa cuidar do ambiente. Por isso, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque é lá que a semente do evangelho vai ser semeada. E olha como isso é interessante. A parábola do semeador, vocês lembram da parábola do semeador? Jesus conta a parábola dizendo, o semeador saiu a semear. Quem é o semeador da parábola? Ele mesmo. Sim? O semeador é ele. Qual é a semente? É a palavra, é o evangelho. O semeador saiu a semear. E aí ele diz que uma parte caiu numa terra que era à beira do caminho, outra parte caiu em uma terra que era entre as pedras, e uma outra parte caiu entre espinhos. E uma outra parte caiu na terra boa, e aí ela frutificou a 30, 60 e 100 por um. O que eu aprendo com essa parábola, gente? Que o melhor semeador, a melhor semente, mas o ambiente errado. E Jesus vai explicar essa parábola e dizer que a terra é o coração humano. A terra é o coração. Então, a melhor semente, semeada pelo melhor semeador, mas na terra errada, no coração errado, vai ser infrutífera. O ambiente errado inviabiliza a semente certa. Então, olha a responsabilidade que a gente tem de guardar o coração. Aí, a gente foi ensinado assim, não, o que a gente tem que guardar? A palavra. E tá certo ou tá errado? Tá certo, tem que guardar a palavra. Mas o que o salmista diz? Eu escondi a palavra no meu coração. Aí se eu guardei a palavra, meu coração estava todo estragado, é a semente certa na terra errada. E aí a gente vê quantos e quantos de nós, com a semente preciosa, com conhecimentos poderosos, tendo relacionamento com Jesus, tendo a palavra em nós, mas mesmo assim, lidando com feridas e com angústias que inviabilizam por vezes e que infrutificam, vivendo uma vida infrutífera, vivendo muitos naufrágios na fé. E eu acho que a questão maior aqui não é se a gente vai sofrer ou não sofrer, porque o Evangelho já garantiu pra gente, a gente vai sofrer. A promessa do Evangelho não é você não vai sofrer. A promessa do Evangelho é você não vai sofrer sem propósito e você não vai sofrer sozinho. Mas sofrimento faz parte, é a vida com Jesus. Venha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o sofrimento não é opcional. É garantido. É garantido. Se tem uma promessa que Deus fez para nós aqui, sofrimentos farão parte. Então a questão não é se vamos sofrer ou não. A questão é como a gente vai sofrer. E quão preparado nosso coração está para lidar com as aflições, com as angústias, com as dores e com os transtornos, com os traumas, com as feridas. Então, perceba, a gente começou dizendo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Porque é lá que a semente é semeada. E aí, no livro Divinamente, eu vou explicar isso de forma bem detalhada, que a queda nos feriu, a queda feriu a humanidade, a queda feriu o mundo, a queda deformou tudo que foi formado. Então, eu uso a seguinte construção: Deus formou tudo perfeitamente, mas o pecado deformou tudo completamente. Então, todos nós ficamos deformados por causa do pecado. Só que, o que aconteceu? Todos nós fomos igualmente afetados, mas de maneira desigual. Vou explicar isso. Não tem um ser humano que não tenha sido afetado pela queda, pelo pecado. Só que a forma que me afetou é diferente da forma que afetou meu irmão, e é diferente da forma que afetou meu irmão. Mas o fato é que o mundo não é o que foi feito para ser, e nós não somos o que fomos feitos para ser. Aguardamos a redenção dos nossos corpos, e esse mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a redenção dos nossos corpos. É a nossa bendita esperança. Chegará o dia em que Ele restaurará todas as coisas. Mas enquanto isso, nesse intervalo
da eternidade para cá, olha como é a construção. Deus formou tudo perfeitamente, o pecado deformou tudo completamente, mas Cristo veio transformar. Então Deus forma, o pecado deforma e Cristo transforma. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que Deus vem em Cristo transplantar. Romanos 12, 2 diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí ele diz: e não se conformem, ou seja, não aceitem esse formato, porque não vai caber. Não tenta se amoldar, se espremer para caber nesse mundo, porque não vai caber, porque está tudo deformado. Aí o que ele diz? Mas seja transformado. Então Deus não propõe um transplante, porque transplante é pegar o que está ruim, e jogar fora. Mas se Deus fosse jogar fora o que está ruim, o que seria de nós? Um monte de lixo ensomado. Então, o método de Deus não é o descarte. O método de Deus não é o transplante, joga fora e traz outro para o lugar. Deus não trabalha com descarte. Por isso ele transforma, não transplanta. Sabe o que é transformar? É pegar o que estava ruim, misturar em uma outra matéria-prima e fazer algo novo. Então Deus pega a nossa matéria-prima velha, pega a nossa deformidade, pega os nossos traumas, pega as nossas feridas, pega a nossa bagagem, mistura na história dele, porque nós somos feitos dele, e aí quando a gente está lá na mão dele, o Deus que fez é capaz de refazer, e não tem problema nenhum, tá só o pó, porque ele fez o homem do pó da terra, então para refazer do pó para ele é tranquilo. Spurgeon até dizia que Deus fez o homem do pó da terra, e enquanto o homem não tiver como pó na mão dele, ele não faz nada. Deus trabalha amassando mesmo o barro, o pó, e a gente precisa aceitar essa humanidade, porque a palavra humano vem de humus, que é barro. Então, a gente quer ser muito forte, a gente quer ser de concreto, a gente quer ser de ferro, mas Deus fez a gente para ser de barro. Deus fez a gente para ser humano, e o humano sente, o humano sofre, o humano chora. Então, Deus agora vem transformar, e transformar é devolver a forma, é devolver o formato original. Então Deus agora está transformando e não transplantando, fazendo com que o coração, que é esse que a gente está dizendo que tem que ser guardado, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, para que essa semente, que é o Evangelho, venha no nosso deserto. Por isso que depois de sair do batismo, Jesus vai iniciar o seu ministério, recebeu a identidade dele e teve testemunho: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele vai para o deserto. Por que para o deserto? Meditando no livro Divinamente eu falo sobre isso. Por que Adão tem a mesma cena? Olha o que tem na cena. Tem Gênesis 1. No princípio no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então ó a cena. Tem lá um escuro, tem lá a voz de Deus, tem lá as águas e o Espírito pairando. E o verbo pairar é bater asas. Então o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse: haja luz e houve luz. No batismo de Jesus a gente tem a mesma cena. A gente tem Deus, a gente tem a voz de Deus, o verbo, que é Cristo, na água, o Espírito em forma de pomba pairando sobre as asas, e a voz de Deus dizendo: não mais haja luz, mas a luz está lá encarnada e dizendo: é esse aí, esse é a luz do mundo, esse é a luz dos homens. Só que Adão
quando ele vem à luz, quando ele nasce, o primeiro Adão, o que tem para ele? Um jardim. Mas o Cristo, quando ele sai das águas, reinaugurando a humanidade, para onde ele vai? Para um deserto. Qual que é a diferença? O jardim que Adão recebeu e o pecado roubou dele, agora virou um deserto. Então Jesus vem e vai lá no deserto. E assim como Adão foi tentado no jardim, Cristo Jesus vai ser tentado no deserto. Ele é tentado no deserto, e aí quando ele vai agora, ele vence a tentação. Então, olha como isso é poderoso. Adão perde no jardim. Jesus vence no deserto. Para mostrar para a gente que agora não importa mais o lugar. Porque para quem está insatisfeito, até o jardim é insuficiente. Para quem não tem o coração preenchido, até um jardim é insuficiente. Mas para quem sabe quem é, o deserto não é desculpa para pecar. Aí Jesus vence. Quando ele desce, qual é a primeira parábola que ele conta? O semeador saiu a semear. Então, essa mensagem da semente vai trazer a seguinte ideia: o jardim que virou deserto, agora vai virar jardim de novo, porque onde havia um deserto, vai haver um jardim pela plantação das sementes. Todos os nossos corações se tornaram um deserto. Todo coração humano tem fissuras, tem rachaduras, tem áreas secas. E eu não preciso ser profeta para dizer isso. Eu sou médico. Eu conheço pessoas. Eu lido com pessoas. E a realidade, vamos ser muito sinceros, é que todos nós, se a gente vai colocar uma sonda lá dentro do coração, como o salmista fazia, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, a realidade é que todos nós, quando a gente olha de forma muito profunda, a gente vai ver pedaços faltando. A gente vai ver feridas lá dentro. Todos nós temos áreas a serem semeadas. E eu acho que esse é um desafio nosso. A gente precisa levar o Evangelho para lugares muito profundos no nosso coração. E aí, até agora eu estou falando da gente. Só que, quando nós somos pais, nós temos um desafio maior ainda. Porque você percebe, o texto não diz sobre tudo que deve guardar, guarda o coração do seu filho. O texto diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu. Qual que é o trabalho dos pais? E aí eu aprendi algo interessante. Que o trabalho não apenas dos pais, mas o trabalho dos pastores, o trabalho de todo cuidador é ensinar alguém a cuidar de si mesmo. Vou repetir isso. O maior trabalho de alguém que cuida é ensinar esse alguém a cuidar de si mesmo. Porque nós não estamos querendo filhos que sejam dependentes de nós para o resto da vida, sim ou não? Nós não estamos querendo criar filhos que se tornem adultos mimados que precisam de nós. Nós queremos que eles queiram a nossa companhia, mas não que eles precisem de nós, porque isso vai significar que a gente, de alguma forma, não conseguiu fazer da nossa missão. Porque a grande missão de um pai não é formar um bom filho. A grande missão de um pai é formar um bom pai. É formar bons pais. Para que eles sejam melhores do que nós. Então, qual é o nosso grande desafio? É ensinar essa mensagem para eles. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, há uma responsabilidade muito grande em nós, cuidado nosso. E ensinar nossos filhos a cuidado deles. E como a gente faz isso? Então, como que se cuida do coração? Para a gente poder ensinar agora para os nossos filhos. Primeiro, por que o adolescente ou a adolescência é uma faixa tão importante para a gente falar sobre emoções? Porque a adolescência é uma das áreas, e aí a gente tem dois momentos que a gente considera assim cruciais para o desenvolvimento da saúde emocional. Um deles é a primeira infância, o que acontece ali entre os 0
E vamos até estender um pouquinho mais, entre os 0 e 7 anos, essa primeira estação da vida. Você nem sabe, mas muito do que você é hoje foi definido pelo que aconteceu dos 0 aos 7 anos. A forma como você enxerga o mundo, sabe, os alicerces da mente, como você se enxerga, como você enxerga o outro, como você enxerga a vida, se você tende a ser mais autoconfiante ou mais desconfiado, se você tende a ser mais medroso ou se você tende a ser mais corajoso, as coisas que você gosta mais, as coisas que você gosta menos, se você for tirando camada após camada, você vai perceber que o que aconteceu na sua primeira infância diz muito sobre você. Muito, muito mesmo. Cada vez mais a gente descobre sobre o impacto dessa fase. É como se fosse um chão por onde a gente anda o resto da vida. Tá? E é tão sensível, tão delicado, que a gente tem muita dificuldade de lembrar do que aconteceu. A memória não estava pronta, mas os afetos já estavam lá. Então, o que aconteceu lá quando você tinha 3 anos de idade, você não lembra. Mas está armazenado como um afeto profundo no seu coração, que diz muito sobre a sua personalidade. Tem muita coisa que a gente acha que é nossa personalidade, que na realidade são experiências profundas que moldaram o comportamento em nós. Que a gente, de alguma forma, vai respondendo a isso. E está tudo certo, está tudo bem, todos nós temos isso. Mas tem uma outra fase, uma segunda onda muito importante desse desenvolvimento cerebral, que é o que acontece na adolescência. Porque o que acontece na adolescência? O sistema emocional, o sistema límbico, ele expande. O sistema dos afetos, por isso que vem essa invasão, tem até o filme Divertidamente 2, que retrata esse momento da adolescência. Vem lá a puberdade, vem uma onda hormonal, e aí você tem um desenvolvimento e um aparecimento de uma série de células que estavam meio que adormecidas ou que ainda não estavam ativas, estavam inativas, e essa descarga hormonal, ela traz agora um mundo que não existia. E ela vai ter um reposicionamento, e o adolescente, ele agora são momentos-chave na construção da identidade. E se tem um momento-chave na afirmação da identidade, por isso tanta crise de identidade na adolescência, por isso que é essa busca por afirmação, essa busca por sentido, essa busca por aprovação, pelo que é legal, porque é uma hora de, peraí, quem eu sou no mundo? Então a primeira fase dessa adolescência é uma fase em que eu estou tentando entender quem eu sou na minha casa. Na adolescência, eu agora estou tentando entender quem eu sou no mundo. O meu radar agora, ele vai para além do que está acontecendo na primeira infância. Qual é o mundo daquele ser? Pai, mãe, irmãos. Então aquilo diz muito sobre quem ele é. Na adolescência não, ele agora olha e o radar dele se expande, ele agora quer entender quem ele é no mundo. Por isso que agora parece que a palavra dos amigos, a aprovação dos amigos, o que os amigos acham, importa mais até do que o que os pais acham. Em muitos momentos a gente fala, o que está acontecendo? Quem que esse menino acha que é? Olha o tanto que eu já fiz, tanto que eu já gastei. Agora esse menino chegar e se importar mais com o que os amigos estão falando, com o que os amigos gostam, do que o que eu estou falando. Parece que a amplitude da voz dos pais entra em choque com a amplitude da voz do mundo, porque é como se destravasse um olhar, se abrisse os olhos para um mundo muito maior. E aí há um problema maior ainda, que é o fato de que o cérebro só amadurece por completo entre os 25 e 30 anos. Então ele amadurece a parte da sensibilidade, mas a parte da razão não amadurece. Então você fala assim, pô, olha o tamanho do marmanjo, olha o tamanho da menina, parece. Só que aí, sabe o que vem? Essa combinação é a química do caos.
Porque é um ímpeto e uma força muito grande, só que o discernimento não está pronto, e aí fica inversamente proporcional. Tem muito ímpeto, muito impulso, muita vontade, mas o discernimento, a capacidade de tomar decisões adequadas, ainda não está pronto. E aí nós, como pais, temos um desafio imenso, porque a gente tem que ser o juízo, a gente tem que ser o discernimento. Mas fazer isso com alguém que está pedindo a sua ajuda, que está reconhecendo, é uma coisa. Fazer isso com alguém que está no ápice dessa autopercepção de eu sei, é um desafio muito maior. Então, por que a gente precisa conhecer tanto do coração? Porque a gente tem que entender o que está acontecendo no coração deles, para poder entrar lá dentro. Então deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém trata o coração de alguém do lado de fora. O único jeito de tratar o coração de alguém é do lado de dentro. Mas ninguém entra no coração sem conhecer, senão a gente se perde. Ou a gente se acidenta lá dentro, porque a gente não conhece. Então, qual é a maior necessidade de um pai? É conhecer. Conhecer o coração, o dele e o do filho. Porque aí ele consegue entrar lá dentro, para poder ajudar. Lembra, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu. Só dá para mexer do lado de dentro. Não tem chave do lado de fora. Sabe que até Deus, e aí, claro, entendam isso de forma simbólica, mas lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. É Deus batendo na porta. Porque até para Deus fazer as coisas, a chave da mudança está para dentro. Então, como é que um pai ajuda um filho? É entendendo como é que acessa o lado de dentro. Porque não dá para fazer grandes ações e grandes mudanças pelo lado de fora. Por isso, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Então, o que eu quero propor? Caminhos. E o que acontece dentro do coração para que a gente possa ter acesso, para que a gente possa ajudar, ó, essa chave aqui, ó. Vira essa, para que a gente não perca o acesso, para que a gente não se distancie, porque é isso que acontece em muitas famílias. Nesse momento, esse momento em que o cérebro entra nessa revolução, nessa crise de identidade, os filhos começam a olhar para o mundo, e aí essa é uma forma interessante de entender o cérebro. O que o cérebro é? O cérebro é um leitor de ambientes. Ele é um sensor de ambientes, que vai ler tanto o ambiente interno, e quando eu digo interno, eu estou dizendo até do meu microambiente, das minhas células, dos meus hormônios, como é que estão minhas vitaminas, como é que estão meus minerais, meus nutrientes, meus hormônios, o cérebro. Quem aqui tem TPM? Eu não tenho não, mas quem tem? Eu tenho junto com a minha esposa, porque eu também fico tenso. A TPM dela se torna minha também, me afeta. Quem aqui tem também junto com a esposa? Junto com a esposa. Fica tenso junto. Eu estou pensando em escrever um livro, Manual de Sobrevivência na TPM. Guia para os maridos. O que fazer? O que fazer. Para onde ir nesses dias? Mas enfim, você percebe como o que está acontecendo lá no corpo, os hormônios, eles mexem completamente, eles afetam muito significativamente a forma de enxergar a vida. A minha esposa fala para mim, meu Deus, agora que eu consigo perceber como a lente fica manchada, eu fico muito mais sensível. Esse dia minha esposa estava chorando do nada, eu falei, mas o que está acontecendo? Ah, não sei o que, não sei o que, falou nada com nada. Aí eu falei, amor, peraí, que dia é hoje? Aí a gente foi fazer as contas, ir lá no aplicativo. Esse aplicativo é uma bênção, gente, para saber. Chegou ali perto, você já fica de sobreaviso. Já fica preparado. Só que, olha que interessante. O corpo,
o que está acontecendo lá dentro, o que está acontecendo nos hormônios, nas células, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa forma de enxergar. Agora o adolescente, ele está vivendo tudo isso de forma muito potencializada, sem que a gente perceba, não dá para dosar, não tem um exame assim que mostra de forma clara quando é que está tendo aquele impulso maior hormonal, mas o fato é que o cérebro está interpretando aquele ambiente de mudança e entra em curto-circuito. O cérebro começa a avisar. Ele é um leitor de ambientes. Esse ambiente interno está mudando, então ele começa a mandar seus sinais. Quais são os comunicados do cérebro? Como que o cérebro se comunica com a gente? Emoções. Afetos. As emoções são comunicados do nosso coração. Como se ele estivesse gritando algumas frases, dizendo algumas coisas para nós. Só que a gente não aprendeu a se comunicar com as emoções. A gente não foi treinado, a gente não foi ensinado nesse idioma. A gente aprende a falar o português, o inglês, a gente aprende, só que poucos de nós somos ensinados a ser fluentes na linguagem das emoções. A gente tem dificuldade até de dar nome para o que a gente está sentindo. Mas o que você está sentindo? Não sei, é uma coisa ruim. Está repreendido, em nome de Jesus. Mas a gente tem dificuldade de entender, peraí, o que isso está dizendo? O que isso está comunicando? Qual leitura que o meu cérebro está fazendo? E aí eu não consigo dialogar, e se eu não consigo dialogar, o que começa a acontecer? Distanciamento. O distanciamento é a evidência de que o diálogo não está funcionando tão bem. É nesse momento que a gente começa a ter mais dificuldade de relacionamento com os nossos filhos, porque a forma de dialogar que a gente tinha antes, agora parece que não funciona mais. E agora eu preciso desenvolver uma outra forma de comunicar. Eu preciso começar a comunicar não com as palavras, mas começar a comunicar com as emoções, com os afetos. Isso é um desafio pra gente, porque a gente não foi treinado para isso. Quando você fizer faculdade de pais, não tinha essa disciplina. Era bom que tivesse uma faculdade dessa para ajudar a gente, né? Mas não tem ainda. Eu considero muito mais difícil ser pai do que ser médico. E para ser médico foram 6 anos, depois mais 2 de especialização, depois mais 1 de pós, e para ser pai são 9 meses e olha lá. Se tiver sorte, espero disso. Então, o que eu quero propor para vocês? Que a gente aprenda sobre esse universo interior, ou sobre esse mundo interior, esse mundo do coração, para que a gente consiga ter acesso. E aí, queria propor 3 formas de entender as emoções para que a gente comece a comunicar melhor, para que a gente comece a se relacionar melhor com as emoções. 3 ilustrações. Vamos chamar de 3 parábolas, vai? Primeiro, é como se a emoção fosse uma onda. Quem já foi na praia aqui alguma vez na vida? Né? Quando você vai na praia, você saiu da areia e entrou na água, você já vai ver que começa a vir uma marolinha ali, começa a vir, dependendo de como está a maré, ela vem mais forte, menos forte, mas naturalmente tem onda lá. À medida que você vai mais para dentro, você entra mais, a tendência é que as ondas aumentem. Sim ou não? Sim. Aí o que você faz? Você andou um pouquinho mais, a tendência é que você comece a ajustar seu posicionamento. Tá, entrou lá, a onda veio, bateu aqui nas suas costas. O que você faz? Você dá aquela viradinha. É gostoso aquela onda que bate nas costas. Andou um pouquinho mais, a onda veio um pouco mais alta, agora só dar uma viradinha não resolve. O que você vai ter que fazer? Dá um pulinho, não é? Quem aqui já pulou ondinho? Agora, você andou um pouquinho mais, não adianta mais só dar um pulinho. O que você vai ter que fazer? Mergulhar. Por quê? Você pode impedir que a onda venha? Não. O que você pode fazer? Ajustar o seu posicionamento para que a onda não te derrube. Sim?
Vou traduzir isso agora para o que a gente está falando. Quando a gente está se emocionando, o que está acontecendo dentro da gente? Uma onda. Isso acontece com a gente, e isso acontece com os nossos filhos, isso acontece com a esposa na TPM, isso acontece com o marido quando ele teve um dia que aconteceu uma coisa muito grave, como o time dele perder, por exemplo. É uma coisa seríssima. É importante pra gente. Tem aquela frase, Nelson Rodrigues, que das coisas que não importam, o futebol é a mais importante. As coisas sem importância, a mais importante é o futebol. Então, não menospreze o que acontece com o coração de um homem quando o time dele perde. Mas, brincadeiras à parte, toda vez que você está diante de um valor seu, de algo que importa para você, que tem afeto, e se tem afeto, te afeta. Por isso que o nome é esse, afeto, porque te afeta. Então toda vez que algo te afeta, o seu cérebro interpreta que aquilo é um valor seu e ele dispara uma onda. Essa onda é uma onda química, física, hormonal. Por exemplo, quando você vê um Rottweiler fora da coleira e ele olha para você, olha bem no fundo dos seus olhos e faz... Só de você ver aquilo. Então, você teve um estímulo visual, você teve um estímulo auditivo, você ouviu. Você nem precisa pensar e decidir, eu vou decidir sentir medo. Ninguém decide sentir medo. Não é uma escolha. Alguém aqui escolhe sentir medo? Se fosse para escolher, eu não escolheria sentir nenhum sentimento ruim. O que você vai escolher já é depois do sentimento. Mas a emoção, você não escolhe. A emoção é uma reação automática diante de um estímulo que foi interpretado pelo meu cérebro como importante. Então, por isso a gente não pode banalizar as emoções dos nossos filhos. Porque o que pra gente não tem importância, está demonstrando algo que importa para ele. Eu posso até não concordar que aquilo ali é importante, mas eu não posso banalizar ou minimizar de alguma forma. Para de ser bem. Como a gente faz toda hora, né? Mas o fato é que aquilo ali está dando acesso para algo que é importante. Eu tenho a oportunidade de reposicionar, de mostrar para ele que aquilo talvez não seja tão importante quanto ele acha que é. Mas eu não posso negligenciar o fato de que aquilo está dizendo algo que é importante sobre ele. Ou algo que é importante para ele naquele momento. E que ter acesso a essa informação é uma bênção. Porque me aproximando e acessando esse lugar, eu vou poder dialogar com o coração dele. O meu coração vai poder dialogar com o coração dele. Se ele não achar em mim, de alguma forma, uma aceitação, uma proximidade, um acolhimento, o que vai acontecer? Distanciamento. E o distanciamento vai gerar cada vez mais dificuldade de comunicação. Essa onda, por exemplo, no medo, ela é uma onda, o Rottweiler. Uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse, e de adrenalina. O que esses hormônios vão fazer em mim? Essa onda vai banhar os meus órgãos. E aí no meu coração vai fazer... Se ele correr na minha direção, então, o coração... Por que o coração está assim, gente? O coração começa a bater mais rápido para jogar mais sangue para a musculatura, para que esse sangue correndo mais rápido chegue mais rápido agora nos seus pés, nas suas coxas, para você correr e salvar a sua vida. O que começa a acontecer junto com esse coração acelerado? Não sei se você já teve um nó na garganta quando você está com medo, ansioso. Não é o diabo te estrangulando, Satanás te pegando pelo pescoço, não é. É a sua traqueia que dilata para que você possa receber mais oxigênio. E aí a traqueia dilatada, mais oxigênio passa de uma vez, mais oxigênio passando, esse
coração batendo mais rápido joga mais oxigênio nos seus músculos para você poder correr mais rápido. Só que esse sangue que vai para os músculos agora, ele vai ter que sair de algum lugar. De onde ele sai? Daqui. Porque agora não é hora de fazer digestão. Então você não produz sangue naquela hora. Para ir o sangue para o músculo, você tira de algum lugar. De onde você vai tirar? Você vai precisar de muito sangue aqui para raciocinar e muito sangue aqui para correr. Então, no intestino, não é a hora de receber sangue. O que você vai sentir? Um frio na barriga. Aquele frio na barriga é um sinal de que o seu fluxo sanguíneo está desviando para os membros inferiores e saindo daqui. Só que, se tem coisa lá para digerir, e agora não é hora de digerir, o que você vai fazer com aquilo? Onde você vai colocar? Geralmente é nesses momentos que acontecem aqueles imprevistos, aqueles acidentes. Quem nunca? Quem nunca teve uma experiência dessa? Mas o que está acontecendo ali? Uma onda de hormônio que não foi uma escolha minha. Não foi eu que quis. Quando a gente está vendo alguém tendo uma crise de ansiedade, tremor, palpitação, dificuldade de respirar, o que está acontecendo ali? Uma descarga de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol. A pessoa não queria aquilo ali. Quem que quer sentir isso, gente? Assim como ela não teve o controle de começar, ela também não consegue ter o controle de desligar um botãozinho e falar, vou parar de sentir isso. E entender isso é importante, porque a gente, quantas vezes vai falar para os nossos filhos, pare de sentir isso agora. Só que não tem esse botãozinho nem para ligar e nem para desligar. Eu preciso fazer um trabalho muito mais profundo do que simplesmente dizer, para com isso. Eu preciso ter acesso a informações muito mais preciosas, profundas, eu preciso ajudá-lo a interpretar o que está acontecendo. Quando a gente não sabe fazer isso, a gente não tem essa fluência, a gente está diante do distanciamento que costuma ser tanto matéria-prima de adoecimento, como a matéria-prima de distanciamento que vai aproximar os nossos filhos de muita gente que vai dizer, eu entendo como que é. Eu também sinto isso. E aí, a identificação é a coisa mais poderosa do mundo. A identificação é poderosa demais. Quando alguém diz, eu também, gente, isso é poderoso demais. Isso que a igreja é tão poderosa, porque a gente aqui, dizer, eu também creio no que você crê, eu também acredito no que você acredita, eu também sinto o que você sente. Olha como isso nos une de forma profunda. Agora, o adolescente, ele está precisando, ele está procurando alguém que diz para ele, eu também. E aí, ele acha alguém lá na escola que diz, eu também. E aí cola. E aí ele chega em casa e fala, pô, você não me entende. Você não diz eu também para nada. Porque a gente está vendo o que eles não estão vendo. Porque a gente é o juízo dele. Porque a gente não tem só essa parte desenvolvida, a gente já desenvolveu a outra. E aí é nesse espaço, no espaço do córtex pré-frontal, que o diabo costuma atuar. Nessa falta. Sabe, eu descobri uma coisa, o diabo não cria nada. O diabo ocupa os vazios. Ele se apodera dos vazios. Então o espaço que a gente não conseguiu preencher é o lugar que ele vai lá. Então tem um vazio lá no cérebro do adolescente e a gente agora tem uma dificuldade de acessar. É ali que o diabo costuma atuar. Quando a gente entende, peraí, está acontecendo uma onda. Então, essa frase é importante a gente lembrar. A emoção não é demônio, é hormônio. Às vezes ele está endemoniado. Mas na maioria das vezes ele está emocionado. Só que a emoção, ela consegue movimentar a gente de forma muito profunda. Ela consegue mobilizar tudo. Como alguém que está diante de uma ameaça, agora pouco importa. Se o cachorro está correndo atrás de mim e é a minha vida que está em jogo, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha vida a partir do que eu estou sentindo. E é isso que está acontecendo com os nossos adolescentes. Eles estão organizando a vida a partir do que eles estão sentindo. Sim? E está tudo desregulado, está tudo desordenado ali.
A emoção é como essa onda. Mas perceba, a gente não é refém das emoções, porque assim como a onda, eu não posso impedir que ela venha, mas eu posso impedir que ela me derrube, ajustando meu posicionamento. O que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? Ninguém está imune de sentir. E eu entendo você sentir. Eu também sinto. Ó, lembra dessa frase? Eu também. Eu também sinto, eu também senti. Eu sei como é isso. Porque é assim que o próprio Cristo se refere a nós. O homem de dores sabe o que é padecer. Perceba, antes de tirar o sofrimento de nós, Cristo entrou no nosso sofrimento para poder dizer, eu também. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas Ele que em tudo foi tentado, para que hoje possa se aproximar de nós e dizer, eu também. Então, não basta saber, eu preciso também sentir. E aí é isso que aproxima a gente. Então a emoção é como uma onda. Segundo, a emoção é como se fosse um motor. Pensa aí comigo, como é mais fácil ir daqui para Miami? Andando ou de carro? De carro, por quê? Porque o carro tem um motor. O motor, ele acelera processos. E as emoções, elas têm exatamente esse objetivo. A palavra emoção, no original latim, emovere. Sabe qual é o objetivo? Qual é a palavra emovere? Movimento. Qual é o grande objetivo da emoção? Movimentar. Então perceba, por que o adolescente é tão agitado? Porque ele tem muito mais emoções ativas do que a gente. Então o que está acontecendo quando a gente está com uma emoção? A emoção está organizando a gente para gerar um movimento. E toda vez que ela não gera um movimento, é aquilo que a gente estava falando, é uma emoção presa, reprimida, que costuma nos adoecer. Uma boa parte de nós adoece de emoção presa, de emoção reprimida. Emoção que não gera movimento, gera adoecimento. E a gente precisa aprender a identificar as emoções para fazer o movimento adequado. Olha que interessante isso. Você lembra aquela música da Cassiane? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Aí eu fiz uma paródia com essa música aí. Não esquecer. É assim, ó. Deus não rejeita a emoção, emoção é movimento. Sim? Vamos cantar? Vamos lá. 1, 2, 3. Deus não rejeita a emoção, emoção é movimento. Porque o grande propósito da emoção é movimentar a gente. A questão é qual movimento que a gente vai fazer. Então, quando a gente ensina isso pra gente, a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, não é sobre calar as emoções, não é sobre reprimir nem sufocar, é sobre deixá-la fazer o movimento certo, que é a salmoterapia. É o salmista fazendo o movimento certo. Qual é o movimento? Ainda que seja me derrubar. Onde eu vou cair? Aos pés de Jesus. Então toda emoção tem um objetivo, me movimentar. Tem uma frase do Jonas Madureira, ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó, olhe para as suas fraquezas, dê um beijo nelas e diga muito obrigado, porque você me coloca aos pés de Jesus. Olha que poderoso isso. Uma frase do Josemar Bessa, ele diz assim, se a aflição te fizer orar, ela já te abençoou. Porque o propósito da nossa existência é relacionamento com Deus. Então se tem uma emoção que está me colocando de joelho, ela está me abençoando, porque ela está me fazendo fazer o movimento. Emoção é movimento. Então, vamos passar a olhar para as emoções não mais como uma interrupção, mas como uma oportunidade de movimentar. Teria inúmeros testemunhos para contar aqui para vocês com relação a isso, como as emoções nos ajudam a fazer movimentos que a gente não faria sem elas. O próprio arrependimento, não sei se vocês já pararam para pensar nisso,
Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que existe uma tristeza que opera para a vida e uma que opera para a morte. Ou seja, uma emoção, tristeza, que está movimentando a gente para a vida ou movimentando para a morte. A tristeza que opera para a vida, ela movimenta para o arrependimento. E a tristeza que opera para a morte, aí ela movimenta para o remorso, não para o arrependimento. Você percebe que a tristeza está movimentando para algum lugar? A questão é para onde ela está me movimentando. Que movimento eu estou fazendo? E aí uma terceira ilustração, que é a emoção como uma semente. Por que como uma semente? Porque toda semente é uma obra inacabada. Dizia eu para vocês que o cérebro do adolescente, ele ainda é imaturo, ele só amadurece lá entre os 25 e 30. Tem tempo. Aí eu tô ainda. feia. Tem tempo. Meu filho vai fazer 30 e eu já vi. Só que aí, eu quero que vocês percebam uma coisa. Descobri que eu tenho 25. Nada é tão poderoso quanto uma semente. A semente é imatura. Mas dependendo da forma como ela é semeada, em uma semente você tem uma floresta. É ou não é? E Deus nos ensina a não desperdiçar semente. A semente é poderosa demais. Tanto é que Jesus compara o Evangelho a uma semente. A fé, a menor das sementes, um grão de mostarda. Porque as coisas imaturas, elas podem produzir coisas maravilhosas. As emoções são como sementes, elas são imaturas. Mas elas podem produzir coisas maravilhosas quando a gente sabe semear. Por exemplo, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é lindo, maravilhoso, não é? Mas pensa comigo, tem algum jeito mais poderoso de produzir paciência, não sendo passando raiva? A tribulação produz paciência. Para você chegar no lugar do fruto, precisou haver uma semente. Essa semente precisou ser cultivada, precisou ser guardada, precisou ser regada. Então, você está aí com a sua esposa, com o seu marido? Fala assim, muito obrigado, meu amor. Você é uma fonte inesgotável de semente. Você é a própria semente. Então, a questão é, Fala, Deus! toda semente, Você é a própria o quê? Quero ver essa aí. a semente, quando ela é lançada na terra boa, que é o solo, os pés do Senhor Jesus, ela vai produzir fruto, o fruto do Espírito. Então olha que poderoso isso. Quando o apóstolo Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele não está dizendo para você pegar a sua ansiedade e jogar no lixo. Ele não está dizendo para você repreender sua ansiedade. Ele não estava dizendo para você fingir que não está sentindo. Ele estava dizendo assim, ó, pega, como quem pega uma semente, e lança, movimenta, lança sobre ele. Ele quer. Ó, Deus não rejeita emoção. Deus nunca teve problema com emoção. Às vezes a gente acha que Deus não se emociona, mas Deus se alegra, se entristece, Deus se ira, Deus sente ciúmes. Aí você pode falar, não, isso aí é uma linguagem, é um antropomorfismo, é uma forma teológica de dizer que Deus, de alguma forma, comunica com os nossos afetos, mas Ele não sente isso. Só que Jesus Cristo, Deus encarnado, quando esteve aqui, Ele se emocionou com todo tipo de emoção que um ser humano é capaz de sentir. Tanto é que, no Getsemane, o texto bíblico diz, próprio Cristo dizendo, a minha alma está angustiada até a morte,
E ele teve uma reação física, que é raríssima na medicina, que só acontece em casos de colapso emocional profundo, onde os vasos sanguíneos se contraem de tal forma, para proteger a circulação periférica, eles se contraem, por isso que a gente fica pálido. Jesus não apenas ficou pálido, os vasos sanguíneos não apenas se contraíram para proteger a circulação periférica de um ataque, os vasos sanguíneos não apenas se contraíram, eles se contraíram de tal forma que eles romperam. Tamanha emoção que Jesus estava sentindo naquele momento. Porque Deus não tem problema nenhum com as nossas emoções. E Ele não veio libertar a gente das emoções. Ele veio libertar as nossas emoções. Para que elas façam o movimento, para que elas nos empurrem no movimento certo. Então, queria encerrar citando o texto de Filipenses 4, a partir do verso 6. Não andem ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Aí você pode olhar e falar assim, então quer dizer que a gente não pode sentir ansiedade. Não, o que a gente não pode é andar com ela. O que a gente tinha que ter feito antes? Movimentar, lançar, entrega para Ele. Antes, em tudo. Então por que a gente não anda? Porque antes de ficar andando, andar finge que não está acontecendo nada, continua vivendo sua vida normal. Não, as emoções precisam fazer a gente parar. Parar para fazer um movimento. Qual é o movimento? Da preocupação, da ansiedade, da inquietação, ir para um lugar mais profundo. Façam conhecidas diante de Deus todas as suas súplicas, competições e ações de graça. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardar o seu coração. Como que a gente começou a conversa? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Agora, Filipenses 4, 7 vai responder onde? Mas como? Onde eu guardo o coração? Em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Não tem outro lugar seguro para o nosso coração. Amém. Os nossos filhos precisam saber disso. Amém. Nós precisamos pregar o Evangelho para as emoções dos nossos filhos. Só tem um lugar. Só tem um nome. Só tem um que traz paz ao coração. É para a gente poder pregar para o coração dos nossos filhos, nós vamos precisar saber os caminhos. Isaías 53 diz que pelas suas feridas, as feridas de Cristo, nós somos sarados. Sabe o que esse texto quer dizer, gente? Na medicina tem um princípio, você só consegue costurar uma parte ferida em outra parte ferida. Não dá para você costurar uma parte ferida em uma parte que está inteira. Pode ver, se você já deu um ponto, as duas partes estavam feridas. Quando a gente foi ferido pela queda, só a gente se feriu, Deus não. Deus continuou inteiro. Não teve nada que a gente tenha feito que machucou Deus. A gente não tem esse acesso. Então, o que o próprio Pai fez? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho ao mundo para morrer. E morrer não apenas de uma morte gloriosa, mas morrer a partir da morte mais sanguinária que já existiu. Aquela com o maior potencial de ferir alguém. A cruz. Jesus foi ferido com todas as feridas que um ser humano é capaz de ser ferido. Para que agora ele esteja do nosso lado, podendo dizer, eu também. E a cruz é como um ponto, uma sutura. Que Deus estava unindo os céus à terra de novo. Aleluia. Um Deus perfeito a um ser humano completamente destruído. Pelas feridas da cruz nós estávamos sendo sarados, porque estávamos sendo costurados ali. O nosso coração pode achar lugar dentro do coração de Jesus. Porque só se muda o coração do lado de dentro. Por isso que o nosso coração está seguro quando está em Cristo Jesus. Porque agora a gente está dentro do coração dele. A gente pode ser transformado. Se nós queremos cuidar do coração dos nossos filhos,
nós precisamos entender que só se muda do lado de dentro. E para isso eu preciso saber os caminhos. Quero orar por vocês. Com vocês, e aí quero que vocês orem por mim também, porque eu vou chegar lá. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Com 3. Na adolescência, com 3. Só de pé, por favor, quero orar com vocês, por vocês. Oh, papai. Obrigado porque pelas suas feridas nós somos curados. Obrigado pela cruz. Obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte. Assumiu sobre si cada uma das nossas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Obrigado porque pelas suas feridas, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado porque o Senhor nos costurou ao teu coração. E porque agora nós temos paz. Eu oro agora por essa paz sobre essa sala. A paz que excede todo entendimento. Pai, os teus filhos que têm filhos adolescentes que não pertencem a eles, pertencem ao Senhor. E o Senhor cuida dos seus filhos, Pai. Por isso agora eu quero orar por um derramamento de paz. Pai, sobre o coração dos seus filhos, a certeza de que o Senhor está cuidando deles, a certeza de que o Senhor não perdeu o controle, a certeza de que quando tem uma mãe, um pai de joelho, quando tem uma mãe, um pai em oração pelos seus filhos, tem filhos marcados pelo teu amor. Senhor, eu oro agora por curas. Eu oro agora, Pai, por emoções redimidas no coração dos teus filhos aqui presentes e dos filhos deles. Eu oro agora, Pai, por proximidade. Eu oro, Pai, por acessos profundos ao coração. Eu oro agora por intimidade, por conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, eu oro agora, Pai, por proximidade. Eu oro agora, Senhor, por identificação. Eu oro agora, Pai, pelo Teu Espírito, conectando agora os corações deles, Senhor. Pai, eu oro por uma geração de filhos, de adolescentes nessa igreja, apaixonados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, Pai, comprometidos com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho, homens e mulheres tementes ao Senhor, que Te conhecem profundamente, Pai. Nós oramos, Senhor, por uma geração de adolescentes que serão melhores pais, melhores mães do que esses que aqui estão, Senhor. Pai, nós cremos em um derramamento, em uma revelação ainda maior do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. Pai, o mundo pode ir de mal a pior, mas a nossa casa não é o mundo. A nossa casa é a igreja, e a igreja vai ser cada vez mais gloriosa, e a igreja vai ser cada vez mais purificada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem nada parecido. Pai, libera a Tua bênção sobre essas famílias, Senhor, sobre esses pais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, obrigado.